pessoal, o segundo elemento aqui, né, de filosofia da história que a gente quer trazer, seguindo aqui no início a trilha de Joseph Pieper, naquele livro sobre o fim dos tempos, né? Então a gente trouxe na primeira aula a questão do fim como um primeiro elemento, e agora, como um segundo elemento, eu gostaria de trazer a questão do discurso profético, né? O que tem a ver o discurso profético com a história, né? Mais propriamente com a filosofia da história, né? Na primeira aula a gente falou sobre a questão do fim, né? Que o interesse filosófico está na pergunta do que vai acontecer e não do que aconteceu, como é do trabalho por exemplo, do historiador, né? Falamos alguma coisa sobre o fato dessa questão ter ou não ter uma resposta, né? E chegamos a uma breve conclusão de que a resposta só pode ser encontrada se o esforço filosófico tiver como parceria, né, associação à questão teológica. Então, nenhum esforço filosófico ele pode prescindir dos dados, né, fornecidos pela revelação ou pelo esforço teológico, que por si só é algo secundário, né, que deriva aí dos dados revelados, né, e não é propriamente uma interpretação puramente humana, né, mas é algo que já traz em si uma espécie de ação divina, né, vem de uma fonte divina, inclusive o esforço de compreensão e interpretação dos dados revelados, né, e isso daí já faz parte de um processo educacional amplo, né, que principalmente na civilização ocidental, né, toda a tradição de sabedoria, basicamente, né, encontramos isso desde Platão até Lao Tse, né, o filosofar sobre os dados da teologia, né, e a gente falou naquela primeira aula que a matéria da filosofia da história, né, é justamente essa busca pelo fim, né? Então, o início do empreendimento filosófico da história começa pelo seu fim, na pergunta do fim, né? O que vai acontecer? E o filósofo Joseph Pieper ele diz que só tem duas opções: ou é a salvação ou é o desastre, né? Ou você vai se perder ou você vai se salvar, certo? E dentro disso, né, é bom se perguntar, afinal de contas, a que nós nos referimos quando, né, nós falamos teologia, né? Teologia é a ciência divina, vamos dizer assim, né? A ciência ou o esforço humano, também um esforço humano, sempre na teologia o esforço humano vai ter alguma coisa de graça divina, alguma coisa de influência divina, porque o homem está se debruçando sobre assuntos que envolvem uma espécie de fé, ele não tá se debruçando sobre dados da experiência como um puro filósofo, mas ele está se debruçando filosoficamente, né, sobre dados revelados, que já envolve, né, implica alguma questão de fé, né? Filosofar, né, com o auxílio da teologia não quer dizer também que a coisa vai se tornar mais simples ou fácil, pelo contrário, né, ela vai se tornar até mais complexa, porém vai ter uma abertura, né, neste filosofar, uma abertura ao mistério, que é justamente, né, o elemento pelo qual um dos elementos pelos quais foram pervertidas, né, as noções, por exemplo, de progresso, de futuro, de esperança, etc. Né? Porque a questão do mistério envolve uma experiência da realidade, certo? Então, não é só vamos dizer, uma alçada de pensamento em torno de uma esperança vã, ou seja, em torno de uma vontade de que as coisas fossem de tal ou tal maneira, né? Mas sim
é uma visão de horizonte muito mais além daquilo que é perceptível ou recebido pela experiência, certo? Mas que, em contrapartida, tem o peso da realidade, né? Então, quando nós vemos o discurso teológico, né, em consonância com o ato da filosofia, né, este filósofo ele passa a estar aberto a este mistério, a este peso daquilo que ele sabe que não vai encontrar uma resposta definitiva, certo? E não é porque ele não vai encontrar uma resposta definitiva, como é o caso do fim da história, quando irá acontecer, como irá se dar, certo? Mesmo que ele não encontre essa resposta definitiva, o mistério já em si é a resposta definitiva para ele, certo? É o caso da teologia cristã, quando a gente vê a questão do pecado original. A questão do pecado original não vai tornar, por exemplo, a questão do mal simplória, né? Por que existe mal no mundo? A resposta está aqui: existe o pecado original. Acabou, não tem mais questão. Claro que não, vai se tornar ainda mais enigmática. O que é esse pecado original? Como ele opera até hoje, né? Como ele foi transmitido, né? E como nós damos fim a ele. Vai se tornar uma questão ainda mais profunda, não vai simplificar o trabalho do filósofo porque ele recebeu esse elemento da teologia. A mesma coisa o Apocalipse, que trata do fim da história, né? E o Apocalipse tem vamos dizer, um germe ali de decadência ou de pessimismo, e dependendo do filósofo, dependendo de quem se debruça sobre esses dados, né, sobre essa teologia do Apocalipse, ele pode bem falar: o mundo vai terminar numa catástrofe, no puro desastre, certo? E nós não sabemos o que será de nós, né? Ao contrário, aqueles que fazem a leitura correta, a interpretação correta e acabam por compreender aquilo que é preciso compreender do Apocalipse, né, vão ter o que? Um reforço ali, né, por exemplo, da virtude da esperança, né, da virtude da esperança que aponta para algo além da história. Mesmo que aconteça o Apocalipse, quando, como, da forma que for, né, ainda há esperança dessa salvação, né, e não só a desgraça total do próprio desastre, né? Então, a filosofia da história, né, de característica cristã, ela é, como diz Joseph Pieper, uma das mais duras tarefas do pensamento filosófico. Concatenar aquilo que está no Apocalipse, concatenar os dados revelados, todo o esforço de compreensão, interpretação teológica, trazer isso para o campo da filosofia, né, da história, né? Isso é complicadíssimo. Você não vai chegar a conclusões, vamos dizer, específicas sobre o quando, o como, o onde e até mesmo o porquê, exatamente por causa do elemento do mistério. E esse elemento do mistério indica o quê? Que não é um desenvolvimento gradual das coisas que uma hora irá culminar numa finalidade total, né? Num cessar total, vamos dizer, da história. Mas por detrás desse mistério há uma vontade. Então o critério, né, para o fim é a vontade divina, certo? Então há de haver, né, deve haver uma coordenação entre profecia e a história. Por quê? Porque a profecia, ela é o discurso por excelência do pronunciamento teológico. O pronunciamento teológico, ele sempre é feito sob a forma de profecia, né? A palavra profecia, que tem a raiz, né, profere, né, a palavra profere tem essa raiz de expressão, manifestação, né? Então é algo que é dito, basicamente. Então o que é dito na profecia não é vamos dizer,
fruto de uma abstração humana ou fruto de uma elaboração humana, mas o que é dito é fruto de uma mensagem, certo? Relacionada a esta vontade misteriosa que está por detrás de todos os acontecimentos históricos. E isto vai nos impor, mais uma vez, enormes dificuldades na filosofia da história, né? E nós temos que encontrar aí esta coordenação entre a profecia e a história, porque o que a profecia aponta, né, o que ela diz, né, o sentido de uma profecia é justamente um fato que é maximamente histórico em essência, é essencialmente histórico. Então, quando chega um profeta e diz: olha, tal coisa vai acontecer, nós temos que fazer tal coisa, ele não está dizendo aquilo com base num prognóstico, com base numa estatística, com base, sei lá, olhou para os astros ali astrologicamente, ali viu a inclinação da natureza, sei lá o que. Não, aquilo vem como uma certeza misteriosa, aí chega para ele como uma mensagem direta, pelo qual não tem erro, não tem falha, aquilo já é histórico, mesmo ainda não tendo acontecido, certo? Então, nós temos que encontrar, dentro da filosofia da história, também qual é a coordenação entre o discurso profético e a própria história, certo? Afinal de contas, todo discurso profético pressupõe algo da história, ou melhor, o discurso profético está tecendo, né, a costura da história. Cada fato pronunciado por uma profecia e realizado, ele se torna, vamos dizer, um ponto nodal, não, um ponto de cruzamento entre fases históricas, entre momentos históricos que vão abrir possibilidades completamente inexistentes antes daquele pronunciamento, né? Então, veja bem, o caso do homem, né? A história do homem, né, de um homem individualmente tomado, ou da humanidade, né, abstratamente concebida, se você parar para pensar, é sempre uma mistura, né, do destino com uma livre decisão. O homem ele tem que tomar decisões conforme as circunstâncias que são apresentadas a ele e dar uma resposta em relação a isso. Às vezes a resposta vai ser errada, às vezes essa resposta vai coadunar para o mal ou para o bem, independentemente às vezes da intencionalidade, né? Às vezes o sujeito está com boas intenções e acaba por, de repente, responder mal a uma circunstância e aquilo gerar mais mal ainda, né, do que se ele às vezes não tivesse inclinado ao bem. Às vezes o sujeito é também de uma índole ruim e ele nas suas decisões ele acaba por não afetar tanto o destino dos outros ou de si mesmo, né, no sentido mais maléfico da coisa, né? Então, já que o homem ele é esse indivíduo que age, tem que dar respostas às suas circunstâncias, decidindo livremente, né, a gente pode catalogar aqui, como fez Joseph Pieper no seu livro, quais são os conceitos que vão associar, né, esta liberdade do homem, essa necessidade de responder aos estímulos do destino, né, e aquilo que há de essencial na história, né, da própria natureza da história. Então, isso daí vai distinguir, por exemplo, o que é um acontecimento histórico do que é um acontecimento não histórico. Isso tem tudo a ver com a questão do discurso profético. Então, os conceitos associados à natureza essencial da história, segundo Joseph Pieper, são liberdade, decisão, unicidade, irrepetibilidade, não intercambiabilidade,
imprevisíveis capacidades de variação e o individualmente solitário. Então, são 7 notas aí, 7 conceitos, né? Sendo que o primeiro deles, liberdade, indica a livre decisão do homem, a resposta do homem. Então só há história, né, vamos dizer, no sentido pleno da palavra, onde há uma liberdade de escolha e uma decisão, né? Eu sou livre para fazer isto ou aquilo e decido isto. E esta decisão, ela envolve uma unicidade, ou seja, ela é única em si mesma naquele indivíduo. Só ele poderia ter tomado aquela decisão para lá ou para cá, vamos dizer assim, né? Só ele. Embora todos estejam envolvidos no mesmo tecido, né, de circunstâncias, né, na mesma variabilidade de eventos, tudo. Aquele sujeito, naquela situação, é único. Então a sua resposta, a sua decisão, a sua liberdade também será única. E aquilo é irrepetível. Ele tomou aquela decisão e a seguinte não será a mesma. E não há como você trocar esse papel. Não é intercambiável. Certo? Aquilo já faz parte da sua biografia, já faz parte da sua história. Certo? E isso implica numa capacidade de variação imprevisível. Ou seja, aquilo que você espera às vezes não acontece, e aquilo que acontece às vezes não era esperado, ou às vezes aquilo que acontece é justamente o esperado. Então é completamente imprevisível, né, a história, num certo sentido. E tudo isso, essas 6 notas, vão se fechar naquilo que ele chamou de o individualmente solitário. Ou seja, você, nos seus atos, na sua decisão, na tessitura da sua história, você está sozinho. Claro, nunca estamos sozinhos absolutamente por conta da presença divina, né, que é onipresente. Mas até Deus deixa você solitário na sua decisão, por conta da sua liberdade. Então o último ponto se liga ao primeiro, fecha-se com o primeiro, certo? Então o homem é aquele ser pelo qual a história, né, que Deus criou e dirige, né, encontra um centro. Então, o homem é o centro da própria história, pois ele é dotado de liberdade e a sua escolha, a sua decisão, o seu movimento dentro dessa história, a sua tessitura dentro da trama da história, né, vai ser uma coisa estritamente solitária, embora participe na vida comunitária, né, nas relações com os outros, mas o próprio fato da sua decisão e da sua liberdade é única e irrepetível, não tem como intercambializar, certo? Está imersa numa imprevisível variação de eventos, e tudo isso você está devidamente solitário para decidir, né? A sua liberdade é máxima nesse sentido. Então quem costura a própria história é o homem, né? E a profecia, né? A profecia, segundo Joseph Pieper, é a única forma de previsão coordenada. Então o homem que age, né, através do que foi revelado a ele pela profecia, ele já não está agindo sozinho na história, ele já está agindo conforme uma previsão objetiva de um parecer histórico que está por vir, né? Por quê? Porque, como a gente diz, né, história sintética, né? A nossa definição de história sintética, como a unidade entre desenvolvimento da criação e
e a ação divina constante, né? Isso não quer dizer que a história é simplesmente um desenvolvimento mecânico, né? Há ali um ato voluntário divino e a sua ação. Então, experimentalmente, não tem como você antecipar o futuro, não tem como você, apenas pelas experiências, chegar a conclusões, né, futuras, exatas, mas a profecia te dá, certo? Então, todos esses conceitos associados à natureza essencial da história, elas operam no homem, porque o homem é o ser histórico por excelência, é o ponto axial da história, por onde Deus, né, vamos dizer assim, a explicita para as criaturas. É no homem que isso acontece, certo? E a forma profética e o discurso profético é este modo de previsão coordenada, de predição que não se apoia em nenhum tipo de experiência. Então o homem deve se guiar pelo discurso profético, tem que levar em consideração o elemento profético, não só, né, o filósofo da história, né, mas o homem comum. O homem comum, ele deve, né, se amparar na sua noção de futuro, né, porque o futuro, ele é o lugar do homem. O lugar do homem não é o presente, não é o passado, é o futuro. Nós só agimos por expectativas futuras. Me acordo de manhã para efetivar o passado, me acordo de manhã para efetivar o presente, a gente acorda de manhã para efetivar o futuro, certo? Então, como a profecia, o discurso profético é a única forma de previsão coordenada do futuro, né, ela vai sempre anunciar algum aspecto íntimo da própria história tomada como um todo, certo? Vai sempre anunciar ou a salvação ou o desastre. Meu filho, olha só, você acordou de manhã, você sabe que um dia o mundo vai acabar, você sabe que um dia virá o reino do anticristo, você sabe que um dia não vai ter o outro dia para você esperar, para você, né, construir sua vida, certo? Então a profecia já anunciou isso para você, ó, isso é um aspecto íntimo da história. Um dia a história vai acabar, e ela vai acabar para você em salvação ou em desastre. Isso pode acontecer no plano universal, no plano da sociedade como um todo, né, do mundo enquanto uma totalidade, né, da trama existente dos seres, ou isso vai acontecer individualmente para você, antes que isso tudo aconteça, né, genericamente para todos, certo? E isso é um aspecto íntimo da história, não só da história universal, mas da sua história. Salvação ou desastre, céu ou inferno, né? Realização da sua natureza ou perdição da sua natureza. Então a profecia não vai tratar de aspectos banais, né, vamos dizer, da existência humana, mas vai tratar sempre de aspectos centrais para a realização dessa natureza. E nisso ela difere do prognóstico ou da estatística. No prognóstico, você está querendo encontrar no presente indícios de algo que pode ser no futuro. E a estatística, né, é uma reunião de dados frios, estáticos e até matemáticos, que visam construir um algoritmo para tentar chegar a uma conclusão também futura. Então eles sempre vão lidar com variáveis instáveis, coisas incertas, e no máximo vão alcançar um termo de probabilidade, né? Sempre vai lidar com isso, com a probabilidade, razoabilidade, mas nunca com a certeza. E a certeza é algo apenas do discurso profético, apenas da sentença profética, que é a única forma de previsão coordenada do futuro, certo? Por que a gente está falando isso tudo? Porque, no fim das contas, como o homem é o ser histórico por excelência, e a gente crê que o homem repete, né? O homem é uma imagem de Deus, então ele repete as formas divinas, né, de maneira, claro,
atenuadas no seu próprio ser. Deus, como é o regente da história, Deus, como tem já uma imagem sintética de toda a história, o homem ele tem que criar a sua história e criar também um símbolo formal para essa sua história, né? E quando o homem se pergunta o que será do futuro, o que será do fim da sua própria história, tomada individualmente, ou a história tomada como forma geral aí para toda a humanidade e o mundo, quando o homem se pergunta isso, ele está procurando um símbolo para isso, um símbolo que está baseado no seu ato de liberdade, na sua decisão, na sua unicidade, etc, etc, e no individualmente solitário, né? Então, na construção histórica da sua biografia também há esses elementos essenciais da própria natureza da história, porque é ali que nasce isso. Então, a história quanto disciplina, ciência, técnica, isso daí é completamente secundário a este movimento quase que natural da cognição humana, em querer conhecer, né, em querer ter uma forma, né, extrair uma forma dos acontecimentos e na geração de um símbolo, né, aproximativo daquilo que em Deus é pleno e claro e límpido, né? Então, o prognóstico e a estatística jamais vão prever um acontecimento genuinamente histórico, certo? Ao contrário da profecia, que sempre aponta para um acontecimento genuinamente histórico, que aquilo é história, aquilo é importante, aquilo é, vamos dizer, de uma relevância que aponta para o assunto final, né, da história, para o assunto mais importante, é salvação ou desastre. Um exemplo disso são as profecias messiânicas, né? Então elas já lá no Antigo Testamento já iam, né, na forma de, como os santos padres entendem, tipologicamente prenunciando a paixão do Filho de Deus, nascimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então esse acontecimento que foi profetizado por muitos profetas, etc., figuras do Antigo Testamento, ele foi fundamentado numa decisão voluntária, num sim. Nenhum prognóstico, nenhuma estatística, nada poderia prenunciar isso, nada poderia tornar isso nem provável, nem razoável. Somente a profecia que diz isto, certo? E a própria decisão voluntária, que é o sim, tanto o sim de Deus, o sim de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, baseado na experiência, jamais as profecias messiânicas poderiam apontar para esse evento histórico, mas o discurso profético já apontava. Então, o discurso profético é o discurso por excelência da teologia, e a teologia como uma ciência das coisas divinas, ou seja, o conhecimento do homem acerca dos dados revelados por Deus, que sem serem revelados jamais poderiam ser conhecidos, e sempre que são revelados, são sempre revelados sobre o manto de um mistério, que por si só já é a resposta, certo? Então, a profecia vai sempre se referir ao que é histórico em sentido estrito. Então, não há, né, uma história completa ou plena sem a aceitação do discurso profético, sem tomá-lo como algo que faz parte intrínseca da própria história. Então, esse conhecimento revelado pelo discurso profético, em forma de uma visão, existe sempre uma visão, né, particular, ou seja, para um indivíduo, individualmente solitário, ela sempre será acerca de um futuro ainda indeterminado, né? A profecia nunca é profecia do passado ou profecia do presente, a profecia é sempre do futuro. E o futurismo é uma novidade, vamos dizer, da linha judaico-cristã. Você tomar o futuro como uma perspectiva, vamos dizer, final, né, no sentido da humanidade. É claro que nos atos humanos, né, o lugar
histórico do homem é sempre o futuro. O homem está sempre pensando o que ele vai fazer daqui a pouco, né? Em todas as épocas. Isso é parte da natureza humana. Mas no sentido da comunidade humana, vamos dizer assim, da humanidade ou do destino do mundo, isso daí foi inserido, essa ênfase futurista foi inserido, né, pela linhagem profética hebraica e depois com o cristianismo, certo? Só que, olha só, existem complicações, né, inerentes a esse discurso profético. Joseph Pieper, ele aponta duas. A primeira é que a profecia, sempre quando ela chega, ela nunca foi cumprida ainda, que era algo do futuro. Então não vai vir uma profecia para o sujeito aqui que já aconteceu. Ó, pessoal, tem uma profecia aqui, ó, Deus me deu uma visão, olha só, aconteceu tal coisa 1000 anos atrás. Não, aconteceu, cara. É sempre acerca daquilo que ainda não foi cumprido, mas que vai ser objetivamente cumprido, porque historicamente, né, é histórico em sentido estrito. Então, esse fato da profecia sempre ser profecia do que ainda não aconteceu, isso daí vai trazer uma complicação, principalmente no ramo da filosofia da história, porque isso daí é um escândalo, como diz o Joseph Pieper, para a consciência crítica moderna. Então, o homem moderno, o homem perspicaz, o homem crítico, né, o homem que quer tudo, né, racionalmente explicadinho, mastigadinho, esse sujeito, ele não pode lidar com a ideia de que alguém recebeu uma profecia, né, sobre algo acerca de algo que vai acontecer no futuro. Ele pode ir lá na astrologia, na macumba, no espiritismo, ele pode pegar os prognósticos, as estatísticas, ele pode fazer toda uma ciência, todo um cálculo científico e que ele aceita, né? Vai acontecer tal coisa lá, um dia igual Karl Marx, a sociedade, né, dentro da dialética de classe, um dia vai chegar a esse ponto culminante, onde tudo será belo e verdadeiro. Sim, só que se você falar para ele, olha só, a profecia já aqui do Apocalipse aponta para um destino final da humanidade e do mundo que irá separar o joio do trigo e que será, enfim, a culminação ou da salvação ou da condenação ou desastre, dependendo de quem está aqui ou ali. Não, isso daí agride a consciência moderna, certo? Então, como o tempo futuro é o tempo do existencial, obviamente que eles não aceitando, né, os filósofos modernos, né, a consciência crítica moderna, não aceitando o discurso profético como uma realidade, como algo genuinamente válido, ele vai criar simulacros desse discurso na forma da ciência, na forma da astrologia, na forma da predição espiritual, sei lá o que, como foi o que aconteceu, que é um dos elementos da crise dos tempos, né? A avalanche aí da teosofia, do ocultismo dentro da política e da filosofia, tudo isso daí se refere a isso, né? Se refere à não aceitação das profecias verdadeiras e à criação de novos modelos proféticos, né, completamente secularizados, porque o homem sempre procura no tempo futuro o tempo do seu existencial, o tempo do que vai acontecer, do que eu quero chegar, para onde eu quero ir. Isso daí é a máxima histórica do ser humano, certo? E coadunando com essa primeira dificuldade, a segunda, né, é que a profecia, para ser compreendida, ela deve estar sendo cumprida, ela tem que estar acontecendo. Então não dá para o sujeito compreender uma profecia, por exemplo, a messiânica, se ela já não estiver em curso. Além disso, o sujeito tem que ter algum tipo de fé, ele tem que ser um crente de que a profecia pode ser verdadeira. Um sujeito que não acredita de forma alguma que a profecia é verdadeira, ela pode estar acontecendo na cara dele, ele vai dar uma outra interpretação. Isso é o que acontece na modernidade. Na modernidade, o reino do anticristo está sendo fundado já há alguns séculos e o pessoal, às vezes,
os próprios crentes não enxergam isso, estão achando que o mundo está indo numa direção até que boa, tem umas coisinhas ruins, mas dá para melhorar, mas no fundo vai dar tudo certo, né? Enquanto isso, a profecia está sendo realizada na nossa cara e nós não estamos vendo, porque a profecia geralmente ela não é um fato que se dá num simples e exato instante, mas é um desenvolvimento, um desenrolar de diversos fatos que em si mesmo guardam uma unicidade. E é por esse motivo que a profecia pode ser rejeitada. Ela pode ser rejeitada porque o sujeito não está enxergando ela acontecendo ali na cara dele. Certo? Então, uma profecia lá que foi feita lá atrás sobre o que está acontecendo agora, quando a gente lê, ela ainda não foi cumprida, mas ela já está começando, ela já está se desenrolando, certo? O seu cumprimento já está sendo dado e você está, né, perdido, cego no tiroteio. Então ela pode estar se realizando e ninguém está percebendo. Ela pode se realizar sem ser tida como tal, como uma profecia. Olha, isso aqui está acontecendo aqui, foi profetizado lá atrás, 2, 3 mil anos lá atrás. Não estou vendo nada, não. Estou vendo ali aquele político ali, aquela ideologia aqui, um negócio ruim, mas assim, no geral, né? No geral, eu vou no mercado, tem comida, tirei férias esse mês, um dinheirinho guardado no banco ali, vou deixar para meus filhos, sempre está tudo bem, né? Por quê? Porque num certo sentido, até mesmo dentro vamos dizer, do reino cristão da coisa, a humanidade está excessivamente secularizada, ela está excessivamente perdida nas interpretações históricas que foram empurradas para elas aí pela escola, pelas universidades, pelo showbiz, etc. Né? Você viu o caso lá clássico dos judeus, que esperavam o Messias, mas quando o Messias estava na frente deles, eles não enxergaram. Eles não aceitaram aquele fato com fé. Eles não aceitaram aquele cumprimento com fé. Então, as dificuldades em relação às profecias, ao próprio discurso profético, são muito intrincadas, multiformes, né? São assim, diversos tipos, formas. Por quê? Porque está ligado à esfera cognitiva, à esfera do conhecimento, a maneira como a gente conhece os fatos e a maneira como a gente cria um símbolo formal sobre esses fatos, né? Sobre esses acontecimentos. A forma final dos acontecimentos na nossa consciência não está levando em consideração o discurso profético. Então, sempre a interpretação profética do fim da história, por exemplo, vai depender dessa apreensão do acontecimento, né? E na penetração interpretativa deles mesmos. Então você vai ter que apreender isso conforme o discurso revelado e revelado de forma profética, penetrar nas possíveis interpretações, de preferência das interpretações dos grandes sábios ou santos, né, da igreja, ou os sábios ou santos daquela tradição profética, e a partir disso você vai criar uma forma simbólica, interpretativa, aproximativa desses eventos, desses acontecimentos históricos, que vai estar pendendo mais ao sentido exato dessa profecia. É o caso do fim dos tempos, do Apocalipse. Quando é que o mundo vai acabar? Aí fica lá olhando para a lua de sangue, para as estrelas, ele fica aí fazendo prognósticos, estatísticas, fica vendo o avanço da ciência, está chegando o anticristo e ficam aí e tal, não sei o que, o mundo vai acabar, mas ninguém sabe, velho, ninguém sabe.
ninguém sabe, mas nós temos que agir como se isso já estivesse acontecendo. Sabe por quê? Porque isso já está acontecendo. Então, por que precisa, afinal de contas, purificar a filosofia da história, que foi pervertida? Não é que ela nasceu pervertida, o termo foi criado por Voltaire e a partir dali o termo ficou carregado de uma perversão, mas Santo Agostinho já fazia filosofia da história. Por que tem que purificar essa filosofia da história? Já que ela está numa decadência moderna aí, já há séculos. É porque esta decadência, segundo o filósofo Joseph Pieper, que é o nosso guia aqui no começo aqui desses elementos da filosofia da história, esta decadência está ligada, umbilicalmente ligada a uma incapacidade teológica. A teologia, claro que de forma assim, vamos generalizar todos os teólogos, modernos, etc. Mas no geral a teologia perdeu o campo, porque ela não consegue mais relacionar aquela profecia, por exemplo, a do Apocalipse, aos eventos atuais. Ela não converteu, ela não conseguiu converter isto em uma linguagem, que consiga transparecer exatamente a fluidez desse cumprimento, que está em curso. Então, a profecia do Apocalipse, em alguma medida, ela já está em curso e ela tem a ver com o fim. Então, nós já estamos vivendo, não só nós aqui no século XXI, mas o sujeito da Idade Média, o sujeito do Império Romano, o sujeito, todos nós estamos vivendo, num certo grau, o fim dos tempos. E não interessa saber quando vai ser esse fim dos tempos, interessa saber como nós estamos inseridos dentro do cumprimento desta profecia. Então há aí um problema intelectual, há algo que nós precisamos saber, há algo que nós precisamos extrair da experiência, certo? E como é típico do homem, formalizar isso num símbolo, certo? Mas nós temos que procurar, para fazer isso, as experiências exatas, os discursos exatos, as interpretações exatas, a fim de ter uma apreensão adequada, e dentro dessa penetração interpretativa, conceber os acontecimentos históricos como eles de fato são e para onde eles estão caminhando. Então, o segundo elemento de filosofia da história, ele tem que ser essa problemática do discurso profético, que é o discurso por excelência da teologia, sem a qual qualquer filosofia vai ser sempre capenga. Sempre uma filosofia que não leva em consideração os dados teologais, os dados teológicos, vai ser uma filosofia capenga, vai ser uma filosofia particularista, provinciana. E na filosofia da história ainda mais. Por quê? Porque nós lidamos com o fim da história, com o fim do mundo. Mundo e tempo coexistem, mundo e tempo não são, vamos dizer, um não precede o outro, como diria o Santo Agostinho, certo? E a história, ela é a história desde que Deus criou as coisas. Porém, com a presença do homem, a história se torna, vamos dizer, completa, porque o homem é capaz desse símbolo, é capaz de trazer aqui para baixo aquilo que Deus já tem em cima, que é a imagem, de toda a criação, de todo o seu plano. E o discurso profético é o quê? São palavras de Deus que ele envia aqui para baixo, para mostrar mais para o homem da realização desse plano. Então nós, filósofos da história, nós, homens cristãos, nós, seres humanos, temos que levar em consideração, dentro desse mundo já exageradamente secularizado, uma hora a gente vai falar disso, é um dos elementos também da filosofia da história, que é a secularização. Uma hora vamos falar disso. Então nós temos que purificar os nossos primeiros passos dentro da filosofia da história.
né? Tratá-la como ela realmente deve ser tratada. Começar pela questão do fim, né? Começar pela busca por uma resposta acerca do fim, na associação entre filosofia e teologia, e tentar compreender, né, a raiz, a essência desse discurso teológico por excelência, que é a profecia. Sem isso, a filosofia da história vai ficar profetizando lá pela boca do Karl Marx, do Hegel, do Voltaire e de todos esses camaradas que são pseudo-profetas, são metidos a profetas, certo? E de fato, de alguma maneira, são falsos profetas, ok? Então, vamos ficar por aqui, vamos tentar refletir sobre isso e nos vemos na próxima aí, né? Vamos tentar falar um pouco mais, aí, seguir um pouco mais essa linha do Joseph Pieper, que é muito boa, muito interessante. Tentar falar alguma coisa sobre essa associação especial que há entre a filosofia e a teologia. Ok? Então, muito obrigado a todos e valeu!